did a full 180, crazy, thinking about the way I was. Did the heartbreak change me? Maybe, but look at where I ended up. I'm all good already, so moved on, it's scary. I'm not where you left me at all. So, if you don't wanna see me dancing with somebody, Oi, gente, mais uma conversa fiada, mês de abril chegou e hoje só recebi aqui um convidado mais que especial, né? Hoje a gente vai falar sobre o Botox, vamos falar sobre boca, tipo assim, quem vai explicar melhor é o Dr. Fernando. Além de ser doutor, é um professor topíssimo aqui da cidade, então a gente vai conhecer ele agora, a gente vai saber de tudo um pouco, ou mais que você quer saber aqui do nosso amigo Dr. Fernando, que é professor também, não é isso? Então, amigo, em primeira mão, a gente, não é só o que quer saber, a gente quer saber das redes sociais, como foi que isso começou, assim, engajamento primeiro, professor, mexer com a face da pessoa, assim, isso é muito interessante, entendeu? Então a gente quer saber agora de onde foi que surgiu o estudo, como foi que tudo começou. Bom, vocês estão me conhecendo agora, eu sou cirurgião dentista, né? Eu já estou no mercado há 21 anos, sou professor há 17. E por causa da minha formação, eu fiz meu mestrado em patologia, eu trabalho há muito tempo com diagnóstico bucal. E dos 8 primeiros anos de trabalho foi exclusivamente com diagnóstico de câncer, né? Então era muito engajado em campanhas de prevenção ao câncer de boca, região de câncer de pele e região facial. E eu trabalhava muito com a parte da pessoa grata, mas triste por diagnóstico ruim muitas vezes, né? E com o passar do tempo eu tive a oportunidade de fazer o doutorado em Araraquara e eu trabalhei com biomateriais. Via biomateriais eu comecei a trabalhar com essa área da harmonização e eu vi um tipo de gratidão diferente, que é aquela gratidão que a pessoa tem pela elevação da autoestima, né? E isso é apaixonante e faz com que você se dedique cada vez mais a esta área e é uma área que realmente domina o coração e o tempo da gente. Olha só, gente, ele falou um pouco só isso, né? Só que eu queria saber, nós quer saber o que é harmonização para começar, né? Tenho curiosidade também. Olha que eu conheci ele, gente, tem 2 semanas. 2 semanas, ele mandou para mim, Rubens, eu fiquei interessado, senão eu tenho que chamar ele para vir aqui nesse programa aqui, porque o pessoal quer saber, tem curiosidade, né? Se a pessoa tiver curiosidade e faltar alguma coisa, vocês pesquisam aí que a gente vai responder, né, não, doutor? Com certeza. Estamos aqui para isso. A área da harmonização, então a harmonização você tem alguns grupos trabalhando, né? O primeiro grupo que deu origem a tudo foi o grupo dos profissionais médicos que trabalhavam com a plástica e uma área chamada de cosmiatria dentro da dermatologia. Depois vieram seguidos nós, cirurgiões dentistas, hoje farmacêuticos, enfermeiros estetas e esteticistas.
Nós, da odontologia, nós ficamos com o que é chamado de harmonização orofacial. Então nós também trabalhamos com visagismo, assim como você trabalha com visagismo, só que a gente usa o visagismo para o equilíbrio facial de uma maneira geral. Então a harmonização, ela é um conjunto de procedimentos que ela visa tratamento e recuperação do procedimento da parte estética, né, da autoestima. Então, o que eu gosto de exemplificar é o básico. Enquanto muita gente foca só na parte estética, a gente da harmonização na odontologia, a gente é responsável por um aspecto preventivo para que um dia você não precise da cirurgia plástica, né? Ou para que você postergue o máximo possível a sua necessidade de se dedicar a uma cirurgia plástica. Então, todo conjunto de procedimentos que visa esse equilíbrio facial é o que a gente da harmonização faz. Ele falou da harmonização, então a gente quer saber também sobre a face. A face, como é que faz, tipo assim, e se você quiser também emendar falar da face, pode falar também questão também, porque muita gente também vão querer perguntar questão de idade, entendeu? Quantos anos, porque tem muita gente que tem curiosidade, né? Porque isso vai servir mais... E para homem e mulher também, curiosidade, né? Se os homens estão usando muito, a gente quer saber, doutor. Olha, o meu público, né, embora eu não faça distinção entre homens e mulheres, ele é predominantemente feminino, mas isso a gente observa também em outras áreas da saúde, onde a mulher se cuida mais, não só da parte estética, mas também da parte da saúde. Mesmo assim, a gente tem a presença do público masculino, e uma diferença muito grande do público masculino para o público feminino é a autorização de publicação, porque todas as minhas publicações são via autorização. E as mulheres fazem questão de fazer a selfie junto, de deixar publicar, de falar que fez. Os homens já querem aquele segredinho, assim, ó, doutor, não fala o que eu fiz? Não. É muito curioso isso, esse é um detalhe. Questão da idade, né? Existem procedimentos que eles podem ser realizados a partir da maioridade, então são aspectos que visam a manutenção da saúde da pele, que você pode começar aí na base dos seus 20, 21 anos. Agora, procedimentos minimamente invasivos que já visam preencher áreas que já criaram rugas ou depressões, elas têm uma melhor resposta quando a gente está na faixa etária dos 25 aos 40 anos. A partir dos 40, a gente já tem que combinar outras técnicas onde a gente estimule ao aumento do número de camadas de células, assim melhorando a qualidade do tecido e a fazer com que o organismo volte a produzir uma proteína que ela passa a perder, que é o famoso colágeno, né? Então, até eu gosto de falar, já que a gente está falando num programa de uma audiência tão legal, aquele colágeno que você compra para tomar o suplemento, ele não tem o resultado estético que você espera. A absorção dele ela é mínima e a distribuição é mínima. Então só produz colágeno onde você estimula localmente. Por isso a importância de você dominar técnicas e saber a indicação. Olha só, gente, eu quero aproveitar logo essas palavras aqui que o doutor falou. Doutor, eu já tô chegando nos meus 40, olha bem pro meu rosto. O que é que você acha? O que você sugere, assim, e tal? Pode falar. Não tem uma cerimônia, não. Eu gosto é que falam, ó, porque 40 esse ano, ó, gente. Então, o que eu gosto de falar, que eu estava até comentando quando a gente estava em procedimento, que quando a gente cuida, quando a gente prepara o aspecto preventivo, né? Você vai bater os seus 40, eu bato meus 4.4 esse ano, né? E de procedimento eu só tenho os procedimentos preventivos, sabe? Eu não tenho intervenções que tenham um resultado estético. Eu só faço a parte preventiva para que eu retarde o processo de envelhecimento. Então eu sou um paciente de colegas e de ex-alunos que eu ainda não tenho bioestimulador, eu ainda não tenho botox, eu tenho preenchimento, eu tenho em áreas específicas onde eu faço retoque. Então o segredo é manter a saúde da pele. Então a primeira coisa, o primeiro passo, né, eu sou desenvolvedor de uma técnica chamada gerenciamento tecidual avançado, onde a gente conjuga as técnicas de tratamento com resultado estético, né, fugindo um pouco só da cosmiatria, só do resultado da beleza. Então as pessoas têm que entender que tudo que você tem um resultado imediato, instantâneo, ele é temporário, né? E quando você tem um tratamento, ele demanda tempo para ter uma resposta, só que a resposta ela dura mais tempo. Então vou te dar um exemplo. Se a gente partir exclusivamente para preenchimentos,
a gente acaba precisando de um número de seringas maior e esse preenchimento vai te durar de 8 a 10 meses. Se a gente prepara a pele para receber esse preenchimento, você pode precisar de metade do número de seringas e o resultado vai durar de um ano e pouquinho, né? A gente ganha tempo. Então, no seu caso, a primeira coisa que a gente precisa é de uma análise facial bem feita, com uma dermatoscopia legal para a gente ver a saúde dessa pele, né? Então, você tem alguns sinais que denotam uma pele mista, né? Então, você tem zonas de pele oleosa, zonas de pele seca. Então, a gente trabalhar para equilibrar essa pele e depois que essa pele entra em equilíbrio, que a gente determina quais tecidos a gente vai gerenciar para atingir o melhor resultado estético. Olha só, gente. Gente, eu também não posso esquecer de perguntar, vou voltar atrás de novo, que ele vai explicar o impacto da harmonização, não é isso, doutor? Falei a palavra correta? Da harmonização? Isso, o impacto. É uma coisa interessante, porque uma vez me perguntaram numa aula, falaram assim, mas você não se sente mal de trabalhar com vaidade, né? Aí eu falei assim, gente, uma coisa que a gente não pode esquecer, a própria Organização Mundial de Saúde, ela define saúde como bem-estar físico, psíquico e social, né? E o bem-estar psíquico, ele depende da autoimagem, ele depende da autoestima. Então, quando você pega uma pessoa com situações que eu já tive em consultório, né? Que falam assim, olha, eu tenho vergonha do meu nariz, olha, eu tenho vergonha do meu lábio, eu tenho vergonha dessa cicatriz que eu tenho vergonha das minhas marcas de espinha. E quando você vê o resultado de você conseguir regredir, devolver a autoestima para essa pessoa, né? Quantas vezes, que é uma das coisas mais bonitas dessa área, é quando você termina um procedimento, a pessoa olha no espelho, começa a chorar e te agradece, sabe? É um tipo de gratidão diferente. Então, sempre que você trabalha com autoestima, você trabalha com a melhoria da qualidade de vida, né? Então, uma pessoa que tem a autoimagem melhorada e aprimorada, né? Ela se conduz, automaticamente ela se conduz a um status de... Ela se sente mais feliz, mais plena e mais segura para as outras ações. É isso que a gente percebe. Então, é muito importante essa dedicação que a gente tem, né? A recuperação da autoestima. E uma coisa que eu gosto de falar, que é uma tecla que eu bato muito, se você ver no meu Instagram, você fuçar lá, você vai encontrar uma tal de técnica Amagos, né? O que é Amagos? Amagos vem de um acrônimo, Magalhães Saúde e Estética, né? E Odontologia e Saúde, desculpa. E, na verdade, o Magalhães Odontologia e Saúde, ela visa o quê? É juntar todas essas áreas da odonto que visam a recuperação da autoestima, mas sempre com a saúde em primeiro lugar. Porque, pela minha formação, eu sou patologista. Eu não consigo fugir dessa área de devolver saúde, né? Então, a gente caminha sempre para esse lado. Olha só, gente, se eu esquecer de alguma coisa, o doutor aqui, você já sabe, depois ele vai passar aí o Instagram. Agora vamos embora passar por lábios, como é que é os procedimentos, doutor, assim, a procura também, como é que tá, né? Sobre preenchimento de lábios. Eu tenho curiosidade de saber, porque tem muita gente, eu tenho pavor, já me fizeram o convite, Rubens, tem que fazer um botox, que minha testinha aqui já tá merecendo um botox, né? Mas eu tenho medo daquelas agulhas, assim, eu já vi fazendo, eu tenho pavor quando coloca assim. Queria saber os procedimentos na sua clínica que é topíssimo, que eu vou chegar aí lá ainda, gente, vocês vão seguir, vão ver. Queria saber como é que você tá fazendo o procedimento de botox, lábios, o botox que é com agulha, sem agulha, como é que é essa nova técnica? Então, a gente tem a técnica convencional, né? Então, na técnica convencional, a gente usa um tipo de agulha, principalmente para o botox, que é chamada agulha de lábio, que ela é extremamente fina, extremamente pequena, né? E ela equilibra muito o desconforto da agulhada convencional, daquela que você vê da seringuinha de insulina. Então, ela já é uma tecnologia diferente, mesmo para a técnica convencional, eu sempre prezo o bem-estar, né? Quando a gente tem que pensar sempre em indicação. Quando há indicação de uso de agulha e há o medo da dor, do desconforto da dor, a gente tem uma técnica no consultório que a gente pode fazer a anestesia das áreas onde o botox vai ser aplicado, só que a anestesia ela é realizada sem agulha, com uma técnica pressurizada. Qual que é a vantagem? Você inibe a dor
Para inibir a dor você não tem agulhada e na hora da agulhada você não sente ou sente muito pouco porque está anestesiado. Qual que é a vantagem da técnica convencional? A durabilidade, certo? Então a toxina botulínica, que popularmente a gente chama de Botox, ela tem uma durabilidade máxima de 3 a 4 meses. A partir desse período ela começa a perder a sua ação, né? A voltar à atividade muscular. Então a gente fala que ela vai durar em média de 3 a 6 meses por bula. Só que a gente tem pacientes realmente fóbicos com relação à agulha. Para esses pacientes, além da possibilidade da anestesia sem agulha, a gente pode usar o Botox sem agulha, a toxina botulínica sem agulha. A desvantagem, tudo na vida vai ter vantagem e desvantagem. A desvantagem é uma durabilidade um pouco menor, onde a gente vai ter de 2 a 2 meses e meio que ela dura um pouco menos, né? Só que a vantagem é para aquele paciente que não pode ver uma agulha, ele vai sair com o seu Botox realizado, com o seu tratamento de pele, com a sua hidratação profunda, né? Sem a necessidade do uso de agulhas. É isso aí. Gente, eu tô falando aqui que eu falei na testa aqui Botox, porque o doutor falou uma coisa interessante aqui, né? Porque ele falou que tem muita gente que... Eu acho que todo mundo tem pavor, né? Todo mundo tem problema com seu nariz, tem problema com sua boca, com sua sobrancelha. Então, ele acabou de explicar aqui pra gente aqui, porque a face da gente é muito importante, mas, tipo assim, tem gente que entra até, como é que se diz, em depressão, tem vergonha de sair, né, doutor? Então, doutor, eu não quero fugir do assunto, voltando ao nosso assunto aqui de novo, eu quero saber essa mistura que você tem, né, na sua área, que você é professor também, gente, queria que você entrasse um pouquinho, como é que você divide essas tarefas, assim, com o seu escritório, essas duas profissões que você tem, que é linda e maravilhosa, a gente quer saber também, hoje eu vou querer saber quase tudo. Eu brinco, né? Três profissões, né? Porque ele vai saber como é que ele vai dividir agora. Eu falo que ser pai é uma terceira ofício. Olha, que gente, ocupa o tempo todo, né? E é o melhor ofício, é o que me ocupa mais tempo e é o que eu realizo com mais prazer, né? E todas as três eu faço com muito amor sempre. Mas eu tenho uma curiosidade que algumas pessoas sabem, que eu gosto, me orgulho muito. Eu decidi que eu ia ser dentista aos 6 anos de idade. Né? Aos 6 anos de idade eu falei assim, eu vou ser dentista, eu vou me formar pela Unesp de São José dos Campos, porque eu tinha um tio que era professor lá e eu queria ser aluno desse tio. Né? Então eu venho desta influência. E quando eu cheguei na minha adolescência, perguntaram se eu queria fazer outro curso, falei que não, que eu ia fazer odonto em São José dos Campos, né? E eu ia ser aluno do Zé, que era o meu tio. E falei mais, eu falei que eu seria professor universitário, né? Que minha meta era ser professor universitário. A única coisa que eu não realizei do meu sonho é porque eu falei que eu seria professor lá em São José e eu tô aqui em Imperatriz, no Maranhão hoje, porque a vida nos conduz a caminhos diferentes, né? Cidade. Então, nos conduz a caminhos diferentes, molhou a bunda no Tocantins, ficou, não tem jeito, né? E nesse meu caminho, uma curiosidade interessante, um professor de cursinho chegou para mim numa conversa e falou assim, olha, todo dentista que eu conheço é um médico frustrado. Eu tenho 2 professores aqui no cursinho que são dentistas porque não entraram em medicina. E você é um cara que eu acho que entraria em medicina, por que você não presta medicina? Eu falei, eu não presto porque eu não quero. Meu sonho é odonto. Ele falou, não, cara, porque vai que você se arrepende depois, você é novo ainda, né? Quando ele falou, eu tinha 17 e eu entrei na faculdade com 18, né? E por influência dele, eu prestei medicina em 2 faculdades. E o curioso foi, as 2 faculdades que eu prestei medicina eu passei, e não passei em odonto São José dos Campos como eu queria, sabe? Então eu passei numa particular de medicina, passei numa federal e não tinha passado, né, em odonto. Aí meu pai falou assim, não filho, faz, depois você presta outro vestibular, aí, se quiser você faz transferência, bate matéria, mas não deixa de fazer. Nisso eu comecei a cursar, eu estava com 2 para 3 meses, né, do curso de medicina. Saiu a lista de espera da Unesp de São José dos Campos. Né? E eu acho que esse foi um dos dias mais felizes da minha vida. Eu falo, até o nascimento dos meus filhos tinha sido o dia mais feliz da minha vida. Mas depois que os moleques nasceram, esse dia foi vencido. E quando eu recebi a notícia por telefone, minha mãe telefonou para a universidade, porque eu tinha um período curto por ser lista de espera de fazer a matrícula, né? E foi o dia mais feliz assim até então.
E eu pude realizar esse sonho, entrei um pouco atrasado, né? O semestre já tinha começado e eu tive alguma dificuldade de acompanhar o começo por causa disso, mas aí isso fez com que eu ficasse na universidade os 4 anos convencionais de curso, 2 anos de estágio, 3 anos de mestrado lá dentro, né? Durante o mestrado foi quando eu comecei a clinicar, né? E fiquei em clínica exclusivamente 8 anos e dividia meu tempo, na verdade, com os cursos de especialização, por isso que eu falo, eu sou professor há 17, né? Desses 21 anos que eu tenho de formado. E eu fui fazer o meu doutorado quando eu já estava concursado aqui na UFMA de Imperatriz, né? Eu vim para Imperatriz para dar aula numa universidade particular daqui, que estava na sua 2ª turma de odontologia na época, né? E fiquei nesta universidade por 3 anos, que para mim foi uma das maiores escolas que a vida podia ter me dado, porque eu tive a experiência de, dentro do curso de odontologia, ter exclusivamente na minha mão 9 disciplinas. Então eu tinha 9 disciplinas dentro da odonto, mais uma disciplina na enfermagem, mais uma disciplina na farmácia. Eu passava as 40 horas dentro da universidade. E eu falo que a melhor forma que você tem de aprender alguma coisa é ensinando, se preparar para ensinar. E hoje, essa escola me proporciona fazer o que eu faço com muita segurança, sabe? Então, fora o amor que é necessário para você se dedicar, é mais do que vender procedimentos, é você reconhecer que aquela pessoa que está comprando o seu procedimento é um ser humano que tem uma autoestima, que quer, que busca uma melhoria. Então ele não é uma pessoa que ele quer sentar e ser avaliado para que você empurre o maior número de procedimentos. Ele é uma pessoa que quer a honestidade de um profissional da área da saúde que fale o que ele realmente necessita, né? Porque a gente reconhece que hoje nós estamos no meio de uma crise, né? Então numa crise você não tem dinheiro para jogar fora. E os procedimentos são caros, certo? Então, se a gente pode ter um melhor resultado com um custo mais humanizado, mais acessível, para que eu vou vender, jogar para aquele paciente o mais caro, se algo intermediário para ele vai ter uma resposta tão boa quanto e para algumas peles até melhor do que aquele procedimento mais caro, né? Então, eu acho que toda essa experiência de vida me trouxe essa possibilidade e eu me divido assim. Hoje eu me dedico, eu sou concursado, eu sou lotado no curso de enfermagem. No curso de enfermagem eu sou responsável pelas disciplinas de metodologia da pesquisa em saúde, patologia geral, né? Práticas integrativas, terapias complementares e dou aula de interpretação de exames laboratoriais voltados para a enfermagem. Então tudo isso complementa o que eu faço, sabe? Então eu acho que uma coisa acaba somando com a outra. E eu falo que o universo é muito bonzinho comigo quando me faz cruzar com pessoas tão boas, como me faz cruzar, né, com experiências tão boas. Então eu só posso agradecer, eu não posso reclamar não. Gente, vocês viram aí, o doutor fala é bonito e bem explicado. E olha que eu tô tendo essa honra de receber ele aqui, gente. Tudo. Então, gente, vocês viram aí que se faltou alguma coisa, vocês vão perguntar lá. Doutor, queria que você só finalizasse, tipo assim, porque, tipo assim, gente, o que ele falou é, tipo assim, não é só você ter o dom, né? O dom, tem que ter o dom e tem que ter o estudo. Tem que estudar. Porque sem estudar, também com dom a gente não chega a lugar nenhum, né, doutor? Tem que estudar. Então, gente, o que ele falou aqui foi muito importante. Se tiver faltado mais alguma coisa, vocês vão entrar lá no Instagram, né? Vão pesquisar e eu quero que vocês sigam ele aqui, conheçam o trabalho dele, que eu achei muito interessante. E vocês sabem, né? Quando eu vou atrás, eu convido a pessoa a vir, porque a coisa é interessante mesmo. Então, doutor, se você quiser explicar mais alguma coisa sobre Botox, que eu fiquei interessado em Botox, tipo assim, qual é a disciplina que o Botox ele causa, entendeu? Na face do rosto. Se faltou isso, você quiser explicar e finalizar deixando o seu endereço, alguma coisa aqui, o seu Instagram. Você pode ficar à vontade de falar mais um pouquinho de Fernando. Gente, Fernando, ele já falou logo, que eu não chamei ele aqui, não foi pra falar também da vida dele, né? Mas ele já falou que é casado, tem filhos, é estudado. E vamos seguir ele, se você quiser ficar mais à vontade de falar alguma coisa sobre o Botox e sobre você e quem quiser seguir essa carreira, fica à vontade. Uma coisa que eu gosto de falar sempre que eu tenho oportunidade, eu bato na tecla, né?
que a gente tem mania na língua portuguesa, é uma metonímia, igual acontece com a Gillette, né? Que toda lâmina vira Gillette, como acontece quando toda palha de aço vira Bombril, né? E toda toxina botulínica vira Botox, né? O Botox ele já foi a melhor toxina do mercado, né? Hoje ela tem concorrentes muito páreos e até um pouco melhores. Todos têm um efeito muito parecido porque são derivados da mesma bactéria, então tem a mesma origem, né, que é a toxina botulínica do tipo A, né? E uma coisa que eu gosto muito de bater na tecla, que quando você fala dos famosos Botox Day, né, fazer Botox Day, ele é importante quando você já tem uma sequência de um tratamento. Porque quando você faz o uso da toxina botulínica de maneira isolada, ela tem um resultado meramente estético, ele é um tratamento cosmético, sabe? Então ela vai ter um resultado bom, mas ela não é um tratamento, eu gosto de chamar de procedimento cosmético, dentro da cosmiatria. Agora, se você conjuga com gerenciamento tecidual, né, com bioestimuladores de colágeno, com técnicas de gerenciamento de pele, a toxina botulínica é um dos melhores aliados nesses tratamentos, onde você vai ter o mesobotox, que vai melhorar a qualidade da pele, diminuir o tamanho dos poros. Você vai ter o nanopeptídeo botulínico, que também é derivado da toxina, né, que vai transformar a pele em algo mais uniforme, com mais brilho, corrigindo as zonas de oleosidade ou zonas secas. A gente vai ter o botox por caneta pressurizada para pacientes que têm medo. Aí a gente vai ter o uso da toxina convencional, né? Então, atualmente eu tenho sido o divulgador de uma marca que chegou recentemente no Brasil, de origem coreana, que eu tenho resultados excelentes, né? Que é o Nabota, da Renova, que é uma indústria de origem inglesa, comprada por brasileiros, que está dominando o mundo da estética hoje. Então eu fico muito feliz da gente ter isso aqui em Imperatriz, a gente tem uma distribuição interna, sabe? Não precisa mandar vir pelo correio. E isso mostra que a gente está entre os grandes, né? A gente não, eu brinco, Imperatriz não é para amadores, né? Então a gente já tem coisas muito legais aqui nesse sentido. E eu falo, se você quiser saber mais, se quiser entender o que é o gerenciamento tecidual, que eu tanto falo, né? Que é uma coisa que eu tenho saído bastante para palestra, para divulgação, não só para pacientes, mas falando para outros profissionais, entra lá no @dr.fernandomagalhães, que é um prazer, né, responder. Lá você tem o link direto para o WhatsApp, que você fala comigo mesmo, né? Então se você quiser anotar é o 91945440, e ele é só o WhatsApp, ele não é telefone, tá? É o WhatsApp comercial, mas sou eu que respondo. E é sempre um prazer, que eu acho que o professor tem mania de falar, como você está vendo, sabe? A gente gosta de explicar, tá? E o prazer foi meu, né? Eu acho que você é notório, já falei, já tinham me falado de você antes, né? Antes da gente se conhecer, e eu acho que nossos caminhos se cruzaram, porque o universo confluiu para isso. E é um prazer poder, né, passar aqui, conhecer você, bater esse papo gostoso, legal nessa tarde. O prazer é todo mundo. É verdade. Gente, vocês decoraram, o Instagram dele, mais uma vez, e o endereço... Meu Instagram é o @dr.fernandomagalhães, sem acento, né? O meu WhatsApp é o 9991945440. E para quem quiser conhecer lá a clínica, né? Eu estou no consultório junto com o Dr. Rodrigo e o Dr. Eduardo, lá na Avenida Dorgival Pinheiro de Souza, 888-890, entre as ruas Ceará e Piauí, quase na frente da Porto Belo. Gente, isso aqui foi o Fernando, nem falo, garoto, hein? Tudo bem explicado. Mas se faltou alguma coisa, vamos lá, no Instagram dele, tá bom? Gente, queria agradecer também ele, que foi uma honra. Ele recebeu com carinho, assim, eu falei até pro Machado, que é meu amigão aqui, Rubens, o doutor, o Machado, vamos fazer com o doutor, tenho curiosidade, aí eu já vi, fui atrás, até que deu certo. Gente, a gente vai deixar umas fotos, né, doutor, dos procedimentos que você faz lá, né? Tipo assim, mandar as fotos falando sobre o Botox, falando sobre o que mais, doutor, que você quer falar. Tipo assim, terminou aqui a entrevista, em seguida vem as fotos do seu trabalho. O que é que vai vir tanto depois que você vai postar pra gente? A gente tem casos de rinomodelação, que a gente muda a forma de nariz. O que você for falar aí que vai sair em seguida pra vocês verem.
né, de Que mais? forma de nariz. A gente tem tratamentos com fatores de crescimento de agregados plaquetários de origem sanguínea. A gente consegue isolar células específicas para estimular tecidos. Então a gente tem casos muito interessantes de gerenciamento tecidual em peles mais experientes, né, em pessoas mais vividas, que o resultado das técnicas convencionais nem sempre são tão... Então vai passar tudo isso aí no final da nossa entrevista, não vai na fotozinha bonitinha? Tá vendo aí, gente? Gente, também, ele chegou também aqui com o cabelo cortadinho, mas eu sou atrevido, eu levantei o tupete do doutor, viu? Levantei, escovei ele, coisou a barba aqui também, ficou top demais. Doutor, tenho que agradecer, viu? Mais Eu uma que vez. agradeço todo o carinho, toda a atenção. Tratamento em conteste aí, a atenção que vocês dão aí. Quem não conhece, eu recomendo, venha conhecer, porque você é muito bem recebido, é um lugar muito agradável. Obrigado. Se faltou alguma coisa, se você quiser finalizar agora, já finalizou, a gente vai finalizar com chave de ouro. Se faltou, o pessoal perdoa a gente, né? É só entrar na página. Só entrar lá, manda pergunta que sempre que o pai não está trabalhando como pai e o professor não está dando aula, eu respondo. É isso aí. Então finalizou. Obrigado.